que vai incluir alguns dos assuntos abordados. A ideia é, por exemplo, que eu tenha um documento do Excel e que com uma máquina eu possa ter acesso a um outro arquivo e ainda possa fazer a impressão desse relatório, que eu possa criar um documento no Word, que eu possa criar um hiperlink dentro do Excel, que é o hiperlink, na verdade, é um vínculo com o caminho de um arquivo a ser aberto, e ao clicar ali ele vai buscar um documento, independente se é o Word, se é PowerPoint. Então, a nossa atividade, ela está basicamente baseada na junção dos conhecimentos adquiridos, claro que não todos os conhecimentos, né? Mas alguns tópicos abordados serão executados nessa atividade. Então, para todos que acompanharam o nosso módulo, desde lá o início do Word, né? Que a ideia foi mostrar a ferramenta, falamos de editoração eletrônica, qual a finalidade do Word, quais os recursos que o Word oferece. Então, vimos lá diversos recursos. Falamos também em seguida da criação de uma mala direta. E vimos qual a finalidade da mala direta, o documento principal, os campos que serão mesclados, anexados ao documento, e o documento torna-se um único documento. E eu posso ter aí o uso da mala direta. Dentro do Excel, vocês montaram várias planilhas, fizemos folha de pagamento, planilhas de venda, utilizamos fórmulas, simples fórmulas, e também algumas funções, como a função SI, a função soma-SI, e média, máximo, mínimo, e outros recursos como filtro avançado, como subtotal, como validação de dados, como a formatação condicional. Tudo isso foi abordado dentro do módulo do Excel. E na questão da automação online, nós falamos do Google Docs, da criação da conta no Google, que gera uma conta Gmail, e o Google Docs, vocês puderam ver que nada mais é que você tem uma suite de aplicativos online. Ou seja, eu posso estar num local agora que eu não tenho o Office instalado, e eu posso muito bem entrar no meu e-mail e a partir daí criar um documento de texto, uma planilha, uma apresentação, salvar, utilizar alguns recursos que são parecidos ou similares aos que eu tenho no... Claro que não tem com tanta qualidade, mas tem alguns recursos que são possíveis. Formatação de texto, se for planilhas, seção de tabelas, se for apresentação, colocar planos de fundo. E a partir daí, eu posso, ao término do documento, eu posso salvar esse documento e ainda posso compartilhar com outras pessoas. Então, e aí a partir daí, outras pessoas podem acessar esse documento, podem alterar, desde que eu libere para edição. Ou que libere só para que as pessoas olhem, ou para que possam também fazer a edição. E, finalmente, falamos da construção de macro, desde o conceito de macro, a criação de uma macro, a execução da macro, a exclusão de uma macro, e, finalmente, o entendimento do código-fonte de uma macro. E falamos um pouco do VBA, do Visual Basic for Applications, ou seja, o VBA ele vai para aplicativos, que você pode usar não só no Excel, fazemos toda a linha do Office, o Word, o PowerPoint, as macros podem ser feitas não só no Excel, como também no Word. Mas falamos um pouco do Excel e aplicamos essa programação dentro do Excel. Então é importante que eu falei para vocês na aula passada, que é importante sempre estar buscando a informação. Claro que em uma aula você vai ter toda uma visão geral, você vai ter uma visão geral de como funciona. A partir daí é fundamental o estudo, que você veja material, que você, até na própria internet, nós temos como consultar, tirar dúvidas, pegar modelos, exemplos, temos fóruns para conversar com pessoas, e no nosso próprio curso nós temos aí os chats, que foram de bastante utilidade. Gostaria de agradecer aos alunos que participaram do chat, e também que participaram do fórum, contribuindo, vários colegas tirando dúvidas de outros colegas, e nós tivemos aí essa nossa integração, não só no fórum, como também nos chats. Então é muito importante que vocês possam, a partir daí, ter um empenho, estudar, se dedicar, verificar o que foi visto e sempre buscar a ampliação dos conhecimentos. Agora, nós vamos falar, propriamente do nosso projeto. Então aqui, vamos aqui para os slides, Billy. Então, a ideia do projeto é um projeto simples, Na verdade, o ACI, que é a Organização e Automação de um Escritório, nós vamos elaborar um documento e, através dele, ter acesso a outros e vamos aí a partes desse nosso projeto. Então, na verdade, o que eu vou querer de vocês, que a primeira parte do projeto, você vai criar no seu computador, criar uma pasta. Por que essa questão de criar uma pasta? Porque esse projeto vai envolver 3 ou 4 documentos. E aí vocês vão enviar, eles serão salvos na mesma pasta e vocês vão enviá-los compactados. Pode usar um compactador de arquivos, pode ser o WinRAR, pode ser o WinZip ou outro compactador que você utilize.
Que aí você vai mandar essa pasta compactada para mim, para que eu possa, na hora que consultar e executar as ações, os arquivos estarão todos juntos. Não só os do Excel, como também os do Word, já que vai envolver os dois módulos. Tá? Então, na verdade, vocês vão criar uma pasta e vão dar o nome dessa pasta como ACI, que tem a ver com o nosso projeto, com o título do nosso projeto. Então, vocês vão criar um modelo de folha de pagamento. Tá? Ah, Paulo, quantas linhas? Mas no mínimo 20 linhas. Você vai desenvolver uma folha de pagamento, e aí eu dei uma ideia, tá? De como você desenvolver. Que campos geralmente você vai encontrar. Então vamos colocar aqui, ó, os campos funcionário, cargo, salário bruto, desconto de INSS, vale transporte, o abono, que se ele ganha o tipo de abono, né, terá um acréscimo ao final, o horário do funcionário, o salário líquido dele e o estado, né, ao qual ele pertence. Em seguida, você vai preencher, como sempre, tem que preencher as planilhas, né? Qual funcionário, qual cargo, qual o bruto dele. Qual a taxa de INSS? Vamos padronizar como 11%, se você usar valores. Não usar valores 8, 9, 10, 11. A taxa não importa. Agora eu gostaria que vocês criassem fórmulas para isso. O vale transporte, 6% de salário bruto. O abono, você cria aí 3%, 2,5% de salário bruto. Ou um valor específico, R$100, 200. Você vai criar essa planilha e vai montar. Então aí, você vai preencher essa planilha com no mínimo 20 linhas. Tá? E vai utilizar fórmulas. Então vocês já sabem como utilizar as fórmulas. Os campos que eu quero que contenham fórmula serão o campo do INSS, o campo do vale transporte, o campo do abono e no campo salário líquido, já que o campo Estado e funcionário são textos. Então aí não precisa. Então você vai, quanto salário bruto? Você cria o salário bruto, você pode pesquisar determinados cargos, inserir os cargos e ter uma base do salário em relação a esses cargos. Salário bruto. De quanto desconta do INSS, você pode pesquisar até quanto se desconta 11%, até quanto se desconta 8%. Então você pode fazer uma pesquisa para montar essa folha baseada nos parâmetros normais do dia, assim, utilizados nas empresas. Tá? Então se ganha até X valor, 9%, 8%. Então é bom que você pesquise isso aí. Assim também como o abono. Você pode pegar modelos e ter uma ideia de abono em cima de salário. Pode ser feito 3% em cima do salário ou um valor fixo de abono, dependendo do cargo também. Esse arquivo, tá? Você deve salvar com o nome folha, tá? Folha, só folha. Aonde salvar esse arquivo? Recapitulando lá, vocês vão estar criando a pasta ACI, então esse arquivo folha será salvo nessa pasta. Esse é o primeiro arquivo, tá? Então vocês primeiro criam a pasta para depois montar a planilha e depois salvar com o nome folha. Depois, vocês vão fechar esse documento e abrir um novo documento com arquivo em branco. E vai salvar ele com o nome consultas. Aonde salvar? Sempre salvando na pasta ACI, que vocês já criaram no computador de vocês. Então, esse é o segundo arquivo que vai ser aberto em branco, vai ser salvo com o nome consultas. Agora, lembrando do detalhe, né? Para os alunos que vão usar a versão do Office 2007, não esqueçam de salvar, eu coloquei aqui, tá? Como pasta de trabalho habilitada para macro no Excel. Para evitar problemas, senão, se você não salvar assim, vocês já viram que ao abrir o arquivo as macros não irão funcionar. Então, só para os alunos que usam a versão 2007. Quem usar o Excel 2003, 2000, basta apenas salvar o arquivo. Mesmo com macro. Mas na versão 2007, já vimos que tem que salvar como pasta habilitada. Salvando com o nome consultas na pasta ACI. A outra parte, tá? Você vai retirar as linhas de grade dessa planilha 1. Vai ter lá plan 1, plan 2, plan 3 do arquivo consultas. Você vai retirar as linhas de grade, vai ficar como se fosse uma folha de papel, sem as linhas de grade. Tá? E vai criar a primeira macro. Posso criar pelo VBA? Bom, você pode criar pelo VBA, pode gravar a macro normalmente pela guia do desenvolvedor. Você vai criar uma macro, que quando você executa essa macro, então você vai criar o botão no final. Ao clicar nesse botão, ele vai abrir o arquivo folha. Aquele arquivo que se salvaram lá na pasta ACI. Lembra? Foi o nosso primeiro arquivo. Então, ao clicar no botão, ele vai abrir esse arquivo folha. O nome da macro vai ser folha, tá? Underline, pagamento. Então, você pode usar esse nome na macro, não pode ser separado, mas pode, né, usar o underline para separar um nome do outro. Folha, pagamento. Em seguida, você vai criar um botão para essa macro. E o nome desse botão vai ser abre a folha de pagamento do mês de março de 2010. Então essa é a primeira macro que vai estar no arquivo consulta. Que quando eu clicar nesse botão, que vai ter o nome, né, abre a folha de pagamento, ele vai buscar o arquivo folha e vai abrir na tela. Essa é a primeira macro. A segunda macro, ainda no mesmo arquivo, tá? Ainda no mesmo arquivo consulta, você criará uma segunda macro
que vai imprimir esse relatório. Como assim, né? Ele vai abrir o arquivo folha e ao abrir o arquivo, depois que abrir, ele vai pedir para imprimir uma cópia. Então, supondo que você, toda vez que eu chegar no escritório, você tem que abrir essa folha de pagamento e imediatamente imprimir uma cópia dela. A primeira máquina vai abrir a folha. Então, você vai criar uma segunda máquina que vai abrir a folha